Hoje é Sexta-feira Santa e nós queremos trazer um vídeo, uma reprise que foi colocada ano passado, mas ela é bastante atual ainda, sobre a reflexão sobre esse momento. Será que houve mesmo a crucificação do Mestre, que é a base do cristianismo, da Igreja Católica Romana? Quem que foi que instituiu todas esses dogmas e regras? Então a gente questiona um pouquinho sobre tudo isso, pois na Era de Aquário nós temos que enxergar mais longe e não se deixar levar somente por aquilo que nos impuseram. Então é importante a gente refletir, e agora com estudos atuais que eu estou fazendo, nos estudos mais desses últimos anos, de lá para cá, muitas confirmações foram chegadas. Nós temos aí confirmações dos evangelhos de Nag Hammadi, biblioteca de Nag Hammadi no Egito, que foram descobertas em 1940 e pouco, né? E tem o evangelho de Tomé, evangelho de Madalena, evangelho de Barnabé, o segundo evangelho de João, são os chamados evangelhos apócrifos, que muitas vezes desmentem aquilo que é o tradicional, que Constantino deixou. Então não queremos impor nenhuma verdade, nem estamos donos da verdade, mas é bom você questionar e refletir, né? Será mesmo, né? Nós, dispersos da Era de Aquário, nós sempre questionamos tudo que foi nos imposto, porque muitas coisas nos levaram para baixo, né? Então, vamos ao vídeo de hoje aí, que foi filmado na natureza, tá? Então, vamos lá a nosso vídeo, a reprise sobre a crucificação de Jesus. Jesus foi crucificado ou não foi? Hoje é dia de sexta-feira, sexta-feira santa, né? É um dia que todos veneram a crucificação de Jesus, as profissões e tal, que é a base do cristianismo. É a base. O cristianismo é o pilar do cristianismo, é a crucificação. Ou seja, Jesus foi crucificado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia e por isso nós somos seus filhos, porque também nós ressuscitaremos no dia do juízo final. Algo assim que é o catecismo oficial ensina. Mas será mesmo verdade tudo isso que aconteceu, né? Nós estamos assim vendo muitas intempéries no mundo, muitas coisas estão acontecendo e nem sempre a gente é contado a verdade, pois o sistema não quer pessoas despertas. Então vamos à origem, né? Vamos falar um pouquinho da origem, né? Como começou tudo isso. A gente sabe que o sistema ele não quer que as pessoas despertem, então eles colocaram ensinamentos falsos ao longo de muitos milênios para que a humanidade fosse adormecida e através dessa sonolência eles conseguissem passar o ensinamento de dependência, de domínio, de escravidão para a humanidade, e a humanidade disse amém, né? Até todas as coisas que a gente faz no mundo, elas são voltadas para o não despertar, né? As séries da televisão, os Big Brothers, os festivais, os jogos, né? Entretenimento, pão e circo. Então o mundo é movido a pão e circo, pão e circo. Então é isso que o sistema quer. Então vamos falar assim, eu não sou nenhuma pessoa, não sou profeta, não sou nada, eu simplesmente sou um estudioso da situação, tá? E através do estudo eu chego a muitas conclusões dentro da matemática, dentro da lógica. Então vamos analisar assim como se fosse uma equação matemática friamente, sem conceitos pré-determinados, né? Se o sistema ensinou pra gente todo o ensinamento da história, da humanidade, a falsa ciência, os falsos ensinamentos foram quase que 100% distorcidos pelo sistema dominante, que eram os Ilumes daquela época, né? As famílias dos Anunnakis, dos reptilianos, que dominaram a Terra desde então. Então eles fizeram uma história distorcida para que toda a humanidade ficasse dependente daquele ensinamento que eles passaram. Até aí tudo bem, né? Talvez não pudessem revelar tudo naquele momento. O ensinamento espiritual ele é progressivo, conforme o despertar da consciência eles vão passando mais e mais ensinamentos para o povo. Então nem sempre o povo pode receber toda a verdade num instante, numa época, e aquilo que era verdade numa época pode ser não mais verdade na outra, né? Até mesmo grandes escritores, como as canalizações dos mestres ascensos, que foram dadas desde a época lá da Ponte para a Liberdade, outras escolas esotéricas, movimento AM, a Helena Blavatsky, né, a teosofia, eles vieram de uma maneira assim progressiva para aquela mentalidade da época, e agora já aquela mentalidade já evoluiu e nós podemos dar ensinamento a alimentos mais sólidos, né, que nem uma criança que vai dando papinha, conforme nasce os dentes vai dando alimento sólido, assim é o nosso espírito. Então os mestres ascensos falam que Jesus viveu até os 81 anos e ele teve seu desencarne na cidade de Caxemira, na Índia.
né? E o nome dele, ele mudou com o nome para Issa. Então nessa cidade de Caxemira, na Índia, onde ele viveu, digamos, dos 33 anos até os 81, que seria 40, 50 anos da sua vida, ele viveu nessa cidade de Caxemira, na Índia, e lá tem inclusive até o ataúde, né? A lápide do mestre Issa, que é o nome que ele teve lá. Então, inclusive é local de peregrinação, vocês podem pesquisar isso na internet, né? Ele, após a transfiguração no monte, ele subiu aos céus, e ali quem retornou ao céu, segundo os ensinamentos dos mestres ascensos, né, teria sido o próprio Cristo, o Logos solar, o Cristo cósmico, né? O Logos solar retornou ao coração de Deus e ficou aqui na terra o Cristo homem, aquele mesmo Cristo que recebeu o Christus, né, a pomba do Espírito Santo no momento do batismo de João Batista. Então, quando João Batista batizou, ele recebeu ali o Jesus, o homem, recebeu Jesus, o Cristo. E no momento da partida, partiu Jesus o Cristo e permaneceu Jesus o homem, né, como nós, muito preparado, mas ele não tinha digamos, essa chama do Cristo, né? E ele seguiu sua vida com Maria Madalena e foi até Caxemira, na Índia, e lá viveu até os 81 anos. Assim falam os livros. Tem um livro também na internet que fala sobre a verdadeira história de Jesus. É um PDF gratuito, você pode pesquisar. O nome do livro é Jesus Viveu na Índia, que é os anos perdidos de Jesus após a sua passagem ali, né? Então estou dando algum toque para você pesquisar mais. Lembrando que eu não estou fazendo que esse vídeo seja conclusivo e nem determinando que ele seja tido como verdade, mas sim para você despertar, porque hoje é um dia que nós falamos muito da crucificação. Então a pergunta é, houve mesmo uma crucificação de Jesus? Vamos voltar à equação matemática. Eu confesso que eu não tenho conhecimento de todos os detalhes dessa história. Quem sabe muito bem disso é o professor Ergon Abraham, ele tem um canal que fala sobre isso. Também o pessoal de Dáquila também estuda muito sobre a verdadeira história da humanidade, o Rafael, a turma que eu gosto muito, né? E outros mais ali, o Jorge Cordeiro também, que eu trouxe no nosso canal, eles falam muito sobre isso, mas eu confesso que eu não tenho maiores detalhes sobre isso, eu estou estudando ainda e eu estou fazendo a junção desse quebra-cabeça. Por isso esse vídeo não é conclusivo, ele é para você pesquisar a respeito e se informar um pouco mais, porque o momento das revelações chegou, não dá para a gente ficar alheio a isso e não dá para ficar alimentando ensinamentos que já não servem mais para esse mundo e foram dados pela Cabe Escura desde aquela época, tá? Então vou tentar resumir o mais dentro do possível. Bom, eu queria dizer mais uma coisa para vocês aqui, mas dentro da lógica, imagina assim, sabe aquela equação matemática, né? A equação matemática, ou seja, x igual a y, y igual aquela regra de 3, né? Se x é igual a tanto, y é igual a x. Então, assim, se x seria, por exemplo, o ensinamento foi 100% distorcido pelos romanos e passado até nós, 100%, né? E agora y é igual a x, ou seja, hoje nós temos um ensinamento também que é distorcido em todas as questões e seria teoricamente também sobre essa história de Jesus na crucificação, né? Não sei se eu consegui me expressar, mas se todo o ensinamento foi distorcido, 100% dele, ou 95%, digamos assim, do ensinamento histórico, nós temos agora um ensinamento que está sendo trazido à humanidade como revelações e que precisam ser trazidas de alguma maneira, tá? Então isso que eu quero dizer para vocês. Então, se Jesus foi crucificado, qual é o objetivo dos romanos colocar a suposta crucificação de Jesus, que é a base de todo o cristianismo e sem a qual as religiões deixariam de existir? Não quero tirar você a sua fé nem nada, mas peço para você questionar. A crucificação remonta a um peso sobre o próprio Cristo e sobre todos nós. Ele morreu pelos meus pecados. Ele foi crucificado porque eu sou filho de Deus pecador, porque Adão e Eva pecou, eu sou pecador e eu bato no peito, sou pecador por minha culpa. Isso abaixa a nossa vibração e a pessoa pecadora e culpada se considera muito mais possível de ser manipulada e dominada devido a essa situação aí, tá? Então, quanto mais culpa e medo a pessoa tem, quanto mais ela bater no peito e diz sou pecador, sou pecador, sou pecador, mais ela se sentirá culpada e preparada para que alguém domine a situação, né? Então veja como é importante isso aí, a gente refletir sobre isso. Então nós não podemos pensar na crucificação como algo que veio, que é um peso da humanidade, e sim pensar no Jesus ressuscitado, Jesus nascido entre nós, né? Jesus habitando o nosso coração, nós somos uma fagulha do todo, e o Cristo, né, que ascendeu aos céus, ele está também presente no nosso coração, né?
Então que o Cristo possa alimentar a sua fé, o seu coração, a sua luz, pois Cristo é aquela centelha de vida que nós devemos trazer e incorporar no nosso corpo. Então será que foi crucificado mesmo ou não? Nós tivemos em torno de 600 e tantos livros da Bíblia que foram retirados da Bíblia e foi deixado só em torno de 68, 70, 10% disso, né? Ou seja, 90% dos verdadeiros livros da Bíblia foram retirados e não estão disponíveis ao sistema que foi criado por Constantino, né, escrito e traduzido por São Jerônimo, no ano 350 e poucos depois de Cristo, foi retirado e traduzido conforme os desejos do imperador Constantino, né, e também do Justiniano, Concílio de Trento, Concílio de Nicéia. Então a Bíblia é uma compilação de livros que o imperador quis trazer para a humanidade, para trazer domínio sobre o povo que era pagão, e eles quiseram associar cristianismo com paganismo, fazer uma sopa ali, né? Um pouco de cristianismo, um pouco de paganismo, para juntar cristãos, para que os cristãos não se revoltassem contra, e juntar os pagãos e fazer uma sopa ali. E criaram então a data de Natal, que era uma data pagã do Deus Sol, que foi inventada. Criaram toda essa história, uma parte da história bíblica que não foi verdadeira, foi trazida para manipulação, para que a humanidade dissesse: eu sou culpado, eu sou pecador, e aí a energia baixasse, conseguissem ser facilmente dominados, e não escondendo as grandes verdades do Cristo, que era as verdades que eram assim: nós somos deuses em ação, Jesus habita em nós, nós somos a própria imagem do Criador, o Cristo poderá vir até mim e até mesmo obras maiores do que ele eu conseguirei fazer, está escrito no Evangelho, né? Só que isso foi ocultado à igreja. Então eu sou o Filho de Deus merecedor, né? Nós somos, então tudo isso foi tirado de nós e disseram o quê? Nós somos pecadores, nós somos inferiores, precisamos de uma bengala, precisamos de uma muleta, precisamos de um templo, quando na verdade o verdadeiro templo é o nosso coração e Cristo habita em nós. Então eu deixo esse vídeo para refletir apenas, não estou deixando esse vídeo como algo conclusivo, tá? Não é algo conclusivo, é algo para você refletir, mas dentro da história bíblica e dos 600 livros que foram retirados da Bíblia, não tem nenhum que fala de crucificação, tá? Não tem nenhum. Tem o Evangelho de Bartolomeu, o Evangelho de Tomé, o Evangelho de Madalena, tem vários evangelhos que foi retirado por São Jerônimo, Constantino. Eles fizeram uma peneira. Isso é bom para dominar, isso não é, então tira. Isso é bom para dominar, então deixa e acrescenta. Isso não é, tira. Então assim, São Mateus escreveu os evangelhos 30, 40, até 50 anos depois do acontecimento, né? Então como é que você vai lembrar de algo que aconteceu 50 anos depois, né? É que nem você se lembrar da sua infância, algo que vagamente você lembrará assim, uma coisa muito vaga. Então seria muito facilmente manipulado através de São Jerônimo, que através da espada do imperador no seu pescoço diz: faz ali, escreve o que eu estou mandando, escreve o que eu estou mandando. E São Jerônimo traduziu então as escrituras originais que estão escondidas na Biblioteca do Vaticano e que serão trazidas para a humanidade em breves tempos, tá bom? Então São Jerônimo escreveu conforme o bel prazer de Constantino. Eu sei que eu estou criando assim um nó na cabeça de todo mundo aí, mas quem escreveu a Bíblia não foi Deus, mas foi São Jerônimo, com a espada do Constantino, do imperador Justiniano, Constantino, essa turma, né, tipo, vai lá, né, livre e espontânea pressão, ou você escreve o que eu estou mandando, ou você vai, né, sentir o fio da minha navalha, entendeu? Assim que funcionou. Então a gente foi doutrinado, e a gente sabe que existem os 3 pilares da NOM no mundo, que é a City of London, né, Washington DC e Vaticano. São os 3 pilares que sustentam a NO no mundo, né? City of London, que já não existe mais, que é o ouro da rainha, a monarquia britânica. Washington DC, que também já não existe mais, que está praticamente sendo destituída, e o Vaticano, que também está vazio, porque todo o seu ouro foi retirado pela Operação Defender 20 em março de 2020, com 650 voos de cargueiros repletos de ouro que foi retirado dos túneis do Vaticano, e todos os livros sagrados que estavam escondidos nessa biblioteca do Vaticano, né, acredito que teriam sido levados também para o Fort Knox nos Estados Unidos. Eu não sei se está lá ainda na biblioteca do Vaticano, os originais, ou se já foram levados. É bem
provável que já tenham sido retirados. Então tudo isso vai ser trazido à humanidade, você goste ou queira ou não queira, né? Mas enfim, voltando ao espírito da situação, né? Não vamos com isso perder nossa fé, porque isso não muda nada a situação. Jesus é nosso mestre, Deus é nosso Salvador, nosso Pai, e nós estamos aqui para ascensionar, buscar a nossa libertação. E tudo que as religiões não querem é o despertar da consciência, porque isso tira os fiéis do seu domínio e passa o domínio para nós mesmos, né? E isso que eles não querem, eles querem dependência, querem dízimo, querem o serviçal, querem as instruções, querem que você se sinta um pecador, né? Que você faça o ritual deles, tal dia tem disso, tal dia tem aquilo, não pode comer carne, não sei o quê. Então são rituais para a pessoa se sentir um mero ovelhinha do sistema. Então entenda como quiser, eu não estou afirmando, né? Peço que você pesquise mais, vai nos vídeos lá do professor Ergon, do Dáquila Pesquisas, vocês verão muitos ensinamentos que foram tirados da humanidade há tanto tempo e agora estão sendo trazidos aí pela primeira vez, porque o momento chegou. Não dá mais para tapar o sol com a peneira, tá bom? Acabou o tempo das manipulações da cabe escura. O sistema perdeu, o sistema não tem mais narrativas, acabou para eles. Agora é a vez das pessoas despertas que querem entender um pouco mais e buscar a essência do que as religiões esconderam, que é Deus está conosco e nós somos deuses e vamos buscar a nossa libertação e a nossa ascensão. Isso que é o excesso. Então, as religiões não permitem isso, que a pessoa busque a sua ascensão, né? Elas querem dependência, né? Siga esse punhado de normas e você estará salvo. Siga A, B, C, D, E e você estará salvo. Só que não é assim. Jesus não escreveu uma só linha. Jesus não construiu nenhuma só religião. As religiões todas são criadas pelo sistema. O sistema na época era os romanos, né? Que depois passou agora para os Ilumes e assim por diante. Todo esse sistema chamado dos Anunnakis, dos arcontes, etc e tal, tá? Então, meus queridos, eu vou agradecendo aqui pela presença, peço que você somente pesquise, deixe a pulguinha atrás da orelha, não acredite no que eu falei, né? Não acredite em nada, faz de conta que é uma divagação vaga aqui num dia de chuva, você tá vendo essa chuvinha cair aqui, eu vou indo porque tá chovendo, tá molhando tudo aqui, mas eu sei que você está na sua casa e certamente nós vamos aprender muito junto. Saiba que nós estamos num grande período de aprendizado e esse aprendizado, ele precisa da nossa entrega, da nossa renúncia e do esvaziamento das nossas gavetas, né? Como dizer assim, ó, só sei que nada sei. Né? Então, aquela minha equação, se todo ensinamento foi distorcido, né, x igual a y, ou seja, isso também teria sido distorcido. E segundo os evangelhos de Barnabé, de outros que foram tirados do Vaticano, isso nunca existiu, né? Mas não estou afirmando que não existiu, estou apenas fazendo você pesquisar mais e pesquise. O Evangelho dos Essênios, da Paz, Evangelho de Madalena, tem vários evangelhos apócrifos que foram retirados pelo sistema, inclusive o livro de Enoque, que está na Bíblia da Etiópia, né? A única Bíblia do mundo que tem o livro de Enoque, que é a base do Velho Testamento, do Gênesis. Então nós somos manipulados, distorcidos pelo sistema. E como uma forma de papagaio em que um repete para o outro, ele diz, se você não escutar esse papagaio aqui, você é um pecador. Se você não obedecer essa regra, você é um pecador. E aí a pessoa começou a ficar assim, com o pensamento, né, de cavalinho de carroça. Então, nosso objetivo agora é o ampliar da consciência, o despertar da consciência, e para isso a gente tem que sofrer uma dor inicial para depois dizer, puxa, como eu me cresci. Então, o que a crucificação traz de ruim para nós? O peso, a culpa. E o que nós devemos trazer para libertar nossa alma? A libertação, a ascensão, a vitória, a luz venceu. Então isso é o contrário da crucificação. Então se foi ou se não foi, eu deixo aqui um grande questionamento. Você bota nos comentários aí qual é a sua opinião. Mas enfim, eu posso dizer que a libertação da nossa alma, ela não tem lugar para culpa, mágoa, ressentimento, queixa ou qualquer tipo desse tipo de coisa. E ela precisa apenas buscar a luz de Deus, a incorporar Deus no nosso coração, sermos felizes, orarmos, louvarmos, bendizermos a Deus, e nós vamos buscar isso de uma maneira muito forte, buscando a meta final da nossa alma, que não é uma coisa paliativa, mas sim a ascensão da nossa alma, a libertação final e o retorno ao coração de Deus. E para isso a história foi muito distorcida, porque senão haveria uma libertação muito rápida da humanidade e o sistema vai perder todas as suas ovelhas. Tá? Então essa é a mensagem que eu trago para vocês nesse dia, sexta-feira santa, esse dia chuvoso. É isso, agora que você assistiu, agradecemos a sua participação. É nosso Pai Celeste, ilumine e abençoe você. E vamos juntos, porque desejamos um feliz feriado para todos vocês.
vocês que o Pai Celeste ilumine, abençoe, não só esse dia de hoje, como toda a sua vida, tá? Um grande abraço, a luz venceu, um beijo a todos aí, compartilhe. Se inscreva nos nossos 4 canais do YouTube, ative o sininho das notificações e entre também no Instagram e no Facebook, nossas redes sociais. Um grande abraço!